Ragadirogan satatanushaktan asheshakaya prasrutana sheshan Autsukyam oharatidanjaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 3, o capítulo sobre Rutucharya, as rotinas sazonais. E a gente está lendo aqui os shlokas que falam do Grishma Rutucharya, das rotinas sazonais do verão. Como está dentro do tema, eu tô aqui me desfazendo em suor, tô aqui no sul da Índia, tá um calor do demo. E eu não posso deixar de filmar aqui pra vocês, né? Então não adianta ventilador, o tempo tá nublado, tá até ventando, mas, cara, não adianta, é muito quente. Então se minha camisa estiver pingando, se eu estiver com pizza, vocês me perdoam, pelo amor de Deus, tá? Então os shlokas que eu quero ler com vocês hoje são os shlokas número 32 e número 33. Quer dizer, 32 e 33 é a primeira metade do 34. A segunda metade do shloka número 32, continuando o que a gente já estava falando na semana passada sobre o Grishma Rutucharya, sobre o que comer, né, e como gerenciar suas rotinas, sua dieta durante o verão. Ele diz o seguinte: Shashanka kiranam bhaksham rajanyam bhakshayam pibet sasitam mahisham kshiram chandra nakshatra shitalam abhranka shamahasala tala ruddhosha rashmishu vaneshu madhavishlishta drakshasta bakashalishu. Então, ele vai continuar, né, as regras aqui para o verão, e ele começa com Shashanka karinan bhakshyan. Então, Shashanka é um nome para a lua, né? Shashanka Karinan são os raios, né? Então, os raios da lua. Então, a gente não sabe muito bem o que isso significa, né? Shashanka Karinan significam os raios da lua. Bhakshyan significa comer alguma coisa que é comestível. E Bhakshyan é quando você come essa coisa, né? Então, ele usa Bhakshyan e depois ele usa Bhakshyan. Rajanyam significa de noite, né? Então, os raios da lua, coisas comestíveis, de noite. Bhakshyan você vai comer. Pibet significa, como a gente viu semana passada, seja tão craque, significa beber. Então, tá bem confuso esse shloka até agora, né? Vamos continuar para ver se alguma coisa acontece. Sasitam significa sa misturado com sita, com açúcar, né? Então, alguma coisa misturada com açúcar. Mahisham significa búfalo. Kshiram é o leite. Então, Mahisham Kshiram é o leite do búfalo misturado com açúcar. Então, leite de búfalo com açúcar. Chandra Nakshatra Shitalam. Chandra significa a lua, Nakshatra significam as estrelas, né, as constelações, Shitalam, que fazem alguma coisa ficar fria, né, refresca. Então, o leite de búfalo misturado com açúcar e resfriado pela lua, Pibet, você deveria beber isso. Quando que você deveria beber isso? Rajanyam, de noite. Então, de noite, você deveria beber o leite de búfalo adoçado com açúcar, depois que ele foi resfriado pela lua e pelas estrelas. E, na verdade, isso deve acontecer Bhakshyan, então depois que você comeu alguma coisa. Mas o problema é que ele fala que você comeu aí o Shashanka Karinan, então você comeu os raios da lua. E aí você tem que ir nos comentários, no Samhita principal isso não fica claro, mas aí você vai nos comentários e ele deixa bem claro que esse negócio aí, esses raios de lua, é o nome de uma comida, de uma preparação alimentar. Olha que interessante. Se você lesse o shloka, mesmo com o dicionário, ou se você soubesse sânscrito, mas você não soubesse o contexto, você ia traduzir isso como os raios da lua, né, literalmente. Só que os raios da lua é o nome de um prato. Ele é o nome de um prato doce, bem doce, né, inclusive, que é feito com uma preparação de palmeira, né? Então o talisa churna, que é um pó churna de um preparado de palmeira, né? Eu acho que no Brasil a gente não faz nada equivalente a isso, misturado com açúcar e com carpura, misturado com a cânfora. Então ele é muito refrescante e muito doce. Tá no verão, né? Então, resumindo assim, esses primeiros duas linhas aí de noite, depois de você ter comido esse doce dos raios da lua. Por que chama doce dos raios da lua? Porque ele é muito, muito, muito refrescante.
tá? Então depois que você come esse doce, você deveria beber um pouco de leite de búfala misturado com açúcar e deixado do lado de fora para refrescar sob os raios da lua e a luz das estrelas. Que bonitinho, né? Na prática, hoje em dia ninguém acho que faria um troço desse, mas se você pensar 1500 anos atrás, né? São jeitos de você resfriar o corpo dentro da estação mais quente do ano, né? E aí ele continua, a leitura de hoje tá bem puxadinha, né? Aí ele fala, Abhrankasha, Mahasala, Tala, Rudoshna, Rashmishu. Então ele começa a falar várias coisas meio aleatórias, assim. Então, a branca são as nuvens, né? Mahasala, sala são as árvores, digamos assim. Mahak são grandes, né? Então, grandes árvores. Tala são as palmeiras. Rudoshna, Rashmishu. Então, Rashmishu é com nuvens. Rudho que cobrem o Shana, o calor. Então a pessoa, ela está protegida, né? No verão, ela deveria se proteger do calor, tomando abrigo, né? Pelas nuvens, né? Que vão cobrir lá os raios do sol, por árvores altas, por o abrigo de palmeiras, procurando abrigo em lugares cujos raios de sol foram obstruídos por nuvens, digamos assim. Então você deveria, já que é verão, né? De todas as maneiras possíveis, buscar abrigo dos raios solares. E aí ele continua. Vaneshu Madhavi, Shlishta, Draksha, Stabakashalishu. Então ele começa a falar vários lugares que aparentemente são refrescantes. Então, lembra que você estava tomando o abrigo, né, dos raios do sol? Então, ele continua. Vaneshu, então, numa floresta, dentro de uma floresta. Madhavi, então, com flores, né, muitas flores. Shlishta, que é abraçado por flores, é protegido por flores, digamos assim. Drakshastambaka, então, que é cercado de parreiras, né? É cercado de árvores de draksha, de uvas, né? Então, parreiras por todos os lados. E Shalishu, com arroz também, como campos de arroz, né? Que são lugares muito ricos em água, né? E muito refrescantes. Então, ele começou aqui uma série que a gente vai terminar só na semana que vem, de lugares que você vai ter que tentar encontrar ou tentar habitar para se proteger do calor do verão. Eu sei que hoje em dia isso não é de repente tão relevante, mas isso é muito interessante para ajudar vocês a entenderem o poder do verão. Como o verão, há 1500 anos atrás, né, ou até há 200 anos atrás, ele não oferecia os confortos de ar-condicionado e tal, que a gente conta hoje em dia, muitas vezes as pessoas hoje em dia têm dificuldade de entender a realidade sobre o que é o verão, entendeu? Como vocês são criados desde pequeno com um ventilador, com ar-condicionado, nananã, as pessoas não sabem apreciar a realidade do verão. Então é muito interessante porque eu dei uma palestra com a Laura Pires e a gente botou, acho que na semana passada, um trechinho dessa palestra no TBT, né? Toda quinta-feira sai um videozinho novo, um trechinho de uma palestra antiga, né? E nessa palestra a Laura, ela falava, nesse trechinho a Laura falava, o ventilador que estava gerando a doença da pessoa. E aí a Laura falava, o que a pessoa precisa fazer é simplesmente desligar o ventilador. Que na verdade, ela estava dando um exemplo de como eliminar a causa do problema. Foi muito interessante porque eu recebi muitos comentários nesse vídeo e um dos comentários foi de uma pessoa do Nordeste brasileiro que dizia: essas pessoas do Sudeste aí que não sabem o que é calor. Vai falar para uma pessoa aqui do Nordeste desligar o ventilador, é impossível. O que eu achei interessante são duas coisas. Primeiro que é óbvio que a gente, né, conhece o calor do Nordeste, não só o do Nordeste, como conhece o da Índia, né, que ganha muitas vezes o do Nordeste, onde eu morei durante muitos anos lá em Jamnagar, é deserto puro. Mas o mais interessante disso é como a gente hoje não sabe que o ser humano evoluiu a grande parte da história da humanidade sem ventilador também, no Nordeste e sem ventilador, né? Quando os portugueses chegaram no Brasil, os indígenas antes deles, né, e muitos antes da descoberta da energia elétrica lá, você não tinha ventilador, né? Então você tinha que aguentar o verão. E aí a gente tinha que arrumar artifícios possíveis para aguentar o verão.
E aí ele está aqui fazendo uma lista desses artifícios. Então, você tem que procurar florestas, você tem que procurar lugares abrigados por palmeiras, você tem que procurar lugares que são naturalmente mais frescos, como locais onde se planta arroz, por exemplo, locais cercados de parreiras, por exemplo. Então, ele dá uma série de exemplos que hoje em dia talvez não sejam mais úteis, né, na prática, porque quando você está no meio do calor, você não vai procurar não vai se meter numa floresta, você vai sim ligar o ventilador ou ligar o ar-condicionado, mas é interessante para lembrar a gente de como a natureza humana, a origem do ser humano, a evolução do corpo humano se deu num ambiente onde não tinham esses meios artificiais de resolver o calor, digamos assim, né? Então, a gente se afastou muito da natureza e o Samhita, ele é, de certa forma, um lembrete da onde a gente evoluiu, né? Da maneira na qual o corpo humano evoluiu durante milhares e milhares e milhares de anos. Então, se há 100 anos, há cento e poucos anos, existem equipamentos elétricos e há menos de algumas décadas tem ar-condicionado, isso não significa que o corpo humano evoluiu submetido a ar-condicionado. Então, a gente é muito mais forte, é muito mais resiliente do que a gente acredita. A gente é capaz de aguentar situações extremas de calor e de frio muito mais profundas do que hoje em dia a gente julga possível. Se você se quebra o ar-condicionado na sua casa, por exemplo, as pessoas se desesperam, né? Elas perdem a noção da realidade de que a gente evoluiu 199.950 anos sem essa tecnologia. Então, assim, se eu tô pingando de suor aqui, é porque o meu corpo está tentando se resfriar. Então, a minha pizza, ela é desagradável, né? Mas ela é a natureza do corpo humano tentando equilibrar a minha temperatura corporal. Quando você nunca fica submetida à realidade da natureza, num calor de verdade, você nunca sabe o que seu corpo faz. E a nossa tendência é sempre fugir, né, do estado natural, em vez de tentar experienciar esse estado pelo menos um pouquinho. Então dei um desabafo meio aqui, mas é só porque eu acho que mais interessante do que você aprender técnicas para se refugiar na floresta, esses slokas de hoje e da semana que vem, eles vão levar vocês para um lugar onde o ser humano evoluiu, que é muito distante da maneira como a gente vive hoje em dia. Então, se para nada, pelo menos esses slokas poderão servir a uma reflexão. Tenta passar um dia do verão sem nenhuma ferramenta de resfriamento artificial. E vê o que acontece. O seu corpo vai responder da maneira como ele foi desenhado, como ele evoluiu para responder. Então esse era o sloka que eu queria ler com vocês hoje. Vamos para o nosso Minutinho de Sânscrito. E no nosso Minutinho de Sânscrito de hoje, eu quero ver um pedacinho desse Samastapada gigantesco que ele propôs aí, que é o Rudoshna Rashmishu. Cara, eu erro essa palavra o tempo inteiro na pronúncia. Rudoshna Rashmishu. Rudoshna Rashmishu. Porque ele tem o sh cerebral, e o hana, e o ra, e o sh. Então ele fala um shmi, shu. Shmi, shu. Ele usa o sh e depois ele usa o sh. E pronuncia esse troço aí, é um super trava-língua. Ele faz shana, ra, shama, sh. Muito louco, né? Então, Rudoshna... De novo, errei, viu? Rudoshna... Rudoshna Rashmishu é composto pelas seguintes consoantes e vogais. Ra, Holland, o U, curto. O D, Holland, o D, Holland, o Sh, Holland, o Hana, Holland, o A, curto. O R, Holland, o A, curto. O Sh, Holland, o M, Holland e o I, curto. E o Sh, Holland, com o U, curto. O que é interessante daí, além de ser uma palavra super difícil de pronunciar, né? São 3 palavras, na verdade, né? Rudha, que é cobrir, né? Obstruir. Ushna, que é o calor. E Ashmishu, que são as nuvens, né? Então, o que eu queria trazer para a atenção de vocês é como o D misturado com o D, ele fica escrito dessa maneira aí. Então, tomem muito cuidado, porque isso é uma forma que eu acho que a gente não viu ainda até agora, e ela é bastante interessante e bastante confusa, né? Ela confunde bastante as pessoas que estão tentando ler. Além disso, o sh, Holland, misturado com o hana, que a gente já viu, misturado com o a, que faz o shana, que tá aí também.
O sh Holland misturado com m Holland, misturado com o i, que faz um shmi, que está aí também. Então tem uma série de fonemas interessantíssimos que esse Samastapada propõe pra gente, e eu queria só trazer eles aqui para vocês agora. Isso não só é um Samastapada, como também tem vários sandhis, tem vários procedimentos aí de junção que eu não vou abordar hoje com vocês para não confundir muito a cabeça de vocês, mas a gente vai chegar nisso aí muito em breve. Espero que tenha ficado claro tanto os slokas que eu quis ler com vocês hoje, quanto o minutinho de sânscrito. Se for qualquer dúvida, deixa nos comentários. Não deixa de deixar o seu like, se você chegou até aqui, curte o vídeo, compartilha, deixa um comentário, né? E se você quiser, você pode levar suas dúvidas também para o nosso grupo de estudos dos Samhitas, que acontece todos os meses no canal do Vida Veda no YouTube. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê na próxima quarta-feira.